27 de fevereiro, terça-feira, 20 horas e 46 minutos, profeta Elias, testemunha mártir do Apocalipse. Se não estou equivocado, 6 anos e 15 dias exatamente do início do ministério do profeta Elias, a testemunha mártir do Apocalipse. Hoje senti de gravar esse vídeo aqui. Estou aqui próximo à rodoviária de Campinas e muito cansado, muito debilitado fisicamente, posso dizer, devido à grande luta travada nestes últimos 6 anos. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para deixar para você como um documental do ministério do profeta Elias. Estou olhando aqui no vídeo, estou com uma câmera frontal e observando o meu aspecto aqui, até que está razoavelmente bem, pelo cansaço, pelo desgaste ministerial de 6 anos, lutando contra a Ordem Illuminati, a maior guerra da história da humanidade. Um profeta lutando contra o mundo inteiro, sem uma interação de apoio humano. Somente o Eterno me sustentou nestes 6 anos. A humanidade ainda não compreendeu o meu ministério. E a humanidade ainda não tem a plena revelação da minha aparição. Portanto, não tive apoio logístico, não tive apoio de uma forma assim plena de ministério, de pessoas, de auxiliares. Os profetas lá na Bíblia apareceram o profeta e o moço do profeta. Então o profeta ali, ele tinha um auxiliar. Eu não consegui ainda nem criar o moço do profeta, para você ver a dificuldade. O meu testemunho já tem avançado o mundo afora. As minhas documentações na internet já têm alcançado o mundo, tem tido visualizações do mundo inteiro, porém ainda não se há um profeta, um auxiliar ainda pronto para me acompanhar. Já apareceu alguns profetas que têm se achegado, o Eterno tem trazido alguns profetas, mas ainda estão verdes, ou seja, não amadureceram ainda não compreenderam a plenitude da revelação do profeta Elias. Portanto, o profeta Elias esteve sozinho, teoricamente falando, nesse tempo até agora, 6 anos, e se não me falha aqui, se eu não estou equivocado, 6 anos e exatamente 15 dias do ministério do profeta Elias, a testemunha mártir do Apocalipse. E agora, recentemente, eu arrumei um codinome de fácil para pegar, profeta Elias de Campinas. Então, quero deixar aí para vocês um vídeo falando sobre a luta de um profeta trabalhar sozinho, subsistir sozinho, somente com a ajuda do Eterno, que já é o suficiente, óbvio, mas há um quê de solidão. Você não ter um apoio logístico, um apoio mais próximo, né? Então fica assim, acredito que em tese faltando alguma coisa. Mas para você ver como que o Eterno, o Criador do Universo, ele é soberano em capacitar os seus servos. Aquele Deus da Bíblia que você conhece é uma sombra de quem é o Eterno, o Criador do Universo. Aquelas historinhas lendárias da Bíblia são só uma demonstração alegórica do que são as realidades. Segundo a Cabala judaica, disse que o mundo que aparece, o mundo visível, são raízes do mundo invisível, ou seja, os ramos são ramos, na verdade, do mundo invisível. As raízes estão no plano astral, para cima, ou seja, numa outra dimensão mais elevada. E o que aparenta, o que aparece visivelmente à nossa percepção humana, são
os ramos. Ou seja, a Bíblia é só ramos de uma realidade que existe no mundo espiritual, em outras dimensões mais elevadas. Ou seja, você que está me ouvindo neste momento, está numa dimensão abaixo da dimensão que eu me encontro. Eu estou falando numa outra dimensão. Eu falo para vocês de uma quinta dimensão e vocês estão numa dimensão temporal, de quarta dimensão, segundo a física, segundo a ciência moderna e segundo a espiritualidade, até mesmo a cabala. Então o ser humano religioso, que ainda não tem uma revelação de uma quinta dimensão, que é da onde provém os espíritos andam na dimensão que eu estou, em quinta dimensão. Os demônios, deuses, pagãos andam na quinta dimensão. Ou seja, num plano, numa frequência mais elevada do que o plano normal. Então eu falo dessa dimensão a vocês. Da quinta dimensão eu falo para vocês que estão na quarta dimensão. Se você não sabe o que é isso, procura aí no YouTube um pouco de física, você vai compreender o que é quarta dimensão e o que é quinta dimensão. Ou seja, quinta dimensão, um plano mais elevado do que o plano material, o plano cotidiano normal da humanidade. Ou seja, uma figura de quinta dimensão, ela é intitulada, segundo a cabala, a minha própria cabala, de um ser celestial. Ou seja, um ser que está acima da humanidade, está acima do padrão normal, já é um ser transmutado, ou seja, não é um ser humano comum, ou um anjo, ou um arcanjo, como aparições dali da literatura bíblica, que Abraão recebeu anjos, os anjos foram até Sodoma e Gomorra para trazer um juízo ali, uma lenda, simplesmente uma lenda, literatura falando de algo mais elevado. Ali a Bíblia só são os ramos, a raiz de toda a revelação do Criador, do soberano dos mundos está comigo. O profeta Elias, segundo a própria cabala, segundo a própria literatura bíblica, fala que só o profeta Elias irá trazer a revelação dos mundos superiores aos mundos inferiores. Então o profeta Elias, ele consegue, pela sua revelação e pelo nível que ele alcança numa subida de escala de níveis aos mundos espirituais, ele consegue acessar uma dimensão acima, ou seja, passar da quarta dimensão para a quinta dimensão, se manter na quinta dimensão e trazer revelações da quinta dimensão abaixo, a quarta dimensão, onde vocês estão localizados, onde vocês estão situados, vocês que vão ouvir a ministração do profeta Elias. Vocês não têm noção o que o profeta Elias já passou para chegar até aqui. Vocês não têm noção. É só o tempo. Após você acessar a quinta dimensão, só com o tempo você vai entender tudo que o profeta Elias passou para subir de quarta para quinta dimensão. Então aí uma palavra para você, amigo, amiga, que está na quarta dimensão, no mundo da ação, no mundo da espiritualidade sombreada através da literatura de Edom, que é o cristianismo, que é também o atual judaísmo, ainda está sombreado pelos fundamentos e rudimentos de Edom, da literatura de Edom. Então, somente você terá acesso à quinta dimensão, à eternidade, ao mundo vindouro, através das minhas revelações. Por isso o Eterno constituiu-me como profeta às nações, para trazer para vocês algo mais elevado. Isso veio a mim, todas as revelações, através de um período, de um processo, de um tempo, de uma transição muito grande que o Eterno trouxe à minha vida. Então, através dessa transição, destas provações, deste período que eu passei nesses 6 anos, então eu consegui alcançar esse nível de espiritualidade, de entendimento, de conhecimento, para poder trazer para vocês essas revelações que estão contidas na minha documentação. Você pode ver lá na internet, no www.facebook.com/Israel Retorno. Você pode ver também no YouTube, Profeta Elias de Campinas. Se você digitar no Google, vai te direcionar ao YouTube do Profeta Elias. Tá no outro nome lá, tá no nome brasileiro meu, Carlos Edirango Walter de Souza, o meu YouTube, mas você digitando no Google
Profeta Elias de Campinas, ele vai te direcionar ao YouTube. Lá tem 51 vídeos meu, lá onde eu estou falando de revelações de quinta dimensão. Não adianta eu debater com vocês teologia, cabala judaica, documentos literários, porque tudo isso aí são sombras. Então, se vocês quiserem ter elevação, se vocês quiserem transcender, vocês vão ter que estudar minha documentação, se desdobrar, se dobrar diante da minha documentação, buscar o eterno Criador, para que vocês compreendam tudo o que aconteceu no tempo que se passou e toda essa documentação literária que foi formalizada, confeccionada para nos trazer apenas sombras do que é o mundo vindouro. Então aquele Deus da Bíblia é só uma sombra do que é o verdadeiro Deus. A Bíblia não revela quem é o verdadeiro Deus, ali é só uma sombra, é uma mitologia de quem é Deus. O Deus verdadeiro é muito mais elevado, muito mais soberano do que aquele Deus da Bíblia, embora que aquilo ali já é uma sinalização de Deus, não podemos desfazer, mas é só a sombra do que é o poder de Deus, do que é o verdadeiro Deus, o Criador do universo, o Criador das divindades, dos demônios, dos deuses pagãos, dos profetas da humanidade, e há uma tonelada, infinidade de segredos cabalísticos que estão somente comigo. Somente através da minha documentação você vai ter acesso. Então você se dedica, procura se dedicar a conhecer a minha documentação. Senão você vai passar muito tempo da tua vida perdendo tempo. Se dedicando a uma literatura que não vai levar você a lugar nenhum. Somente vai te levar você às sombras do conhecimento. Mas a realidade e as verdades estão nas revelações do profeta Elias. Muita shalom a todos. Fiquem todos com muita paz.